Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado. E no podcast de hoje, a gente vai falar sobre um artigo que eu escrevi a respeito do PCM. O nome do artigo é PCM, Descolado da Realidade Inócuo, né? Um artigo pega muito nessa questão do fluxo temporal. O PCM, a manutenção, ela trabalha dentro de um fluxo temporal. Esse fluxo temporal, ele é, obviamente, passado, presente e futuro, né? Então, o planejamento e a programação, o planejamento ele está mais voltado para o futuro. A programação está fazendo um elo entre o futuro e o presente. A execução está focada no presente, mas também está fazendo elo entre o presente e o passado. E o controle está completamente ligado ao passado, mas fazendo previsões para o futuro. Então existe um fluxo temporal, porque se você entender essa questão do fluxo temporal, fica muito mais fácil você entender como estruturar fluxogramas de trabalho dentro do PCM. O que é o PCM e como ele funciona. Então o PCM é uma estrutura que, de certa forma, representa um fluxo temporal. Tá, beleza, show. Vou tentar dar mais uma detalhada nisso. Bom, quando eu estou planejando um serviço, eu não estou planejando um serviço para ontem, nem para hoje. Né? Se fosse para hoje, já seria um planejamento meio reativo. Estou planejando para o futuro. Quando eu faço um plano de manutenção, ele é para o futuro, né? para que os serviços aconteçam no futuro. Não é para agora. Consequentemente, eu não estou trabalhando para o presente, diretamente, né? Mas indiretamente sim. Ok, quando eu estou programando, eu estou linkando, né, essas coisas que o planejamento pensou para serem feitas no futuro e ligando com agora, que é a execução, porque eu posso ter uma programação S mais um, mais uma semana, né, uma semana depois, ou S mais dois, 15 dias para frente, ou D mais um, amanhã, ou que, de certa forma, meio que já vira meio quase com agora, né? Então, estou programando para amanhã, estou programando para a próxima semana, ou estou programando para daqui a 2 semanas. Então, estou ligando o futuro, que é o planejamento que é o planejamento, né, com o presente, que é a execução, fazendo essa ponte. Então a programação faz essa ponte. E de que forma que a execução faz a ponte entre o presente e o passado? Ela executa as tarefas no presente, correto? E registra, criando histórico do que aconteceu no passado. Então, a partir do momento que tu executa a tarefa e tu registra ela numa ordem de serviço, você criou um histórico registrando o que aconteceu no presente, que não vai virar memória, vai virar registro, né, do que aconteceu no passado. Então eu preenchi a ordem de serviço do que eu fiz hoje, amanhã ela é histórico. Né? Então já passou, o amanhã virou presente e o ontem virou passado. E o controle vai pegar essas informações que a execução gerou, que são informações do passado, vai compilar esses dados, gerar indicadores e, de certa forma, através da interpretação desses indicadores, fazer previsões, né, ou tentar, obviamente, né, não vai fazer uma previsão, vai fazer previsões do futuro. Né, porque a análise dos dados do passado, de certa forma, indicam o que vai acontecer no futuro. Indicam, não definem, indicam. Né? Então o controle faz essa ponte entre o passado e o futuro. Então essa questão do fluxo temporal tem que ficar muito clara antes de eu explicar e entrar no artigo. Bom, o que acontece? Quando eu estou trabalhando, se eu estou no controle, analista, né, de manutenção, algo do gênero, ou eu estou no futuro, planejador, ou eu estou meio perdido em tudo isso, engenheiro de manutenção, né, que já não está nem no futuro, não está nem... Às vezes está fazendo plano de manutenção, às vezes está fazendo uma RCA, uma análise de causa-raiz, né, coisa completamente do passado, aconteceu 2, 3 meses atrás, um mês atrás, e está nesse fluxo, né, ou analisando o indicador, né, coisa que vai acontecer talvez no futuro, ou fazendo estimativa de probabilidade, etc., análise de confiabilidade, futuro, então tu está perdido aí nesse fluxo temporal. E tu não te liga meio que a nada. Nessa parte da engenharia de manutenção. Mas o planejador, ele está voltado para o futuro. Só que, né,
o trabalho ocorre no presente. Não existe trabalho que ocorre no futuro. E não existe trabalho que ocorre no passado. Então, a realidade, ela é agora, hoje. Ela não é o que vai ser feito amanhã, não, isso não é realidade. Porque isso é planejamento, é provisão, é previsão, é tentar, de certa forma, controlar algo que é meio que controlável. Então, todo o planejamento, ele é uma tentativa humana de tentar definir o que vai acontecer. Definir o que vai acontecer no futuro e definindo o que vai acontecer no futuro, quando o presente, né, quando esse futuro se tornar presente, que aquilo aconteça exatamente como tu previu, como tu definiu. E não é assim que funciona, não acontece. Não existe isso. Né? Por isso que existem vários problemas e a gente replaneja, etc. Né? Então, por isso que o Eisenhower dizia que planejamento é... Depois que começa, né, a guerra, planejar não adianta nada, mas planejar é indispensável. Né? Tem que planejar. Mas depois que der o primeiro tiro, o planejamento... Né? Bom, então, quando tu não está ligado ao presente, tu tende a te descolar dele. Né? Tu não consegue enxergar, e a grande maioria do pessoal que trabalha em PCM, não só em PCM, mas acho que né, gerente de manutenção, PCM, né, analista, planejador, o programador até nem tanto, mas tem de se descolar do presente. Né? E quando tu te descola do presente, tu te descola, obviamente, da realidade. Porque a realidade só ocorre no presente. Né? Então, é mais ou menos né, dando essa introdução aqui, antes de entrar no artigo. Vou entrar no artigo agora. Então, o título do artigo é PCM, descolado da realidade inócua, né? Então, ele começa mais ou menos assim. Trabalhar voltado para o futuro traz algumas consequências negativas. A primeira, conforme o título do artigo sugere, é o descolamento da realidade. Ou seja, se descolar do que acontece no presente. Aqui precisamos esclarecer uma coisa. Isso aqui é um alerta para quem trabalha voltado para o futuro. Você, né? Bom, segue. Trabalhar voltado para o futuro não lhe exime de acompanhar o presente, estar informado. Não é porque o dia a dia não é matéria do seu trabalho que você, enquanto membro do PCM ou engenharia de manutenção, deve ignorá-lo. Na realidade, quanto mais alienado do presente, maior a probabilidade do seu trabalho se tornar irrelevante. O mundo real acontece no presente e não no futuro. Bom, essa primeira parte aqui, esse primeiro parágrafo, fazendo uma correção, eu corrigi o título do artigo, então ele foi publicado como PCM descolado da realidade e irrelevante, não inócuo. A palavra inócuo não gostei, acabei substituindo. Bom, o que a gente pode tirar daqui primeiro, né? A realidade acontece no presente. Ponto. Acabou. Né? Mas o que eu vejo? E aí eu vou entrar em duas críticas e vou vir corrigir isso. E essa é a primeira crítica que eu vou fazer. Eu vou trabalhar nela no outro artigo, que eu acho que vai sair semana que vem. Você não sabe o que é semana que vem, mas se tu for lá no meu LinkedIn vai estar lá. Existem duas coisas que depõem contra quem trabalha em área de planejamento, engenharia de manutenção, etc, etc, etc. Essas áreas mais técnicas, mas não tão chão de fábrica. Né? Primeira delas é o que eu estou dizendo nesse artigo, que eu vou detalhar conforme ele for avançando, que é se descolar da realidade, de ignorar a realidade, de ignorar o presente, ignorar o que está acontecendo agora. Né? Ignorar completamente. Como se, não é minha responsabilidade, eu não tenho que saber né, de nada. Mas na realidade é, né? Porque todo o teu planejamento, todo o teu análise de falha, tudo que tu está fazendo, ela tem que trazer resultado no presente, porque não existe como tu medir resultado em outra fase do fluxo temporal. Não é verdade? Então, você como trabalhador, PCM, engenheiro de manutenção, não importa, gestor também, vamos colocar também aí nesse barco, tem que tentar identificar como que o teu trabalho está gerando consequência no presente, positiva ou negativa. Porque não existe consequência em outro lugar. A consequência ocorre no presente.
Então, não é porque, né, que nem eu boto tá escrito no artigo, não é porque o dia a dia não é matéria do que ocorre na fábrica, né, as atividades, etc. Não é matéria do teu trabalho que tu deve ignorar isso. E ainda reforço, quanto mais tu ignora isso, mais o teu trabalho se torna irrelevante. Porque tu começa a virar, e isso acontece muito, tu começa a entrar num mundo irreal. É um mundo que não faz a ponte. Não faz a ponte do futuro com o presente. Ou não faz a ponte da análise do passado com uma previsão do futuro que tenha sentido no presente. E aí tu te descola e ninguém entende muito bem o que tu tá fazendo, se aquilo tá agregando valor ou não. Então é praticamente impossível. Um bom plano. O que é um bom plano? Um bom plano é aquele que dá certo quando é executado. Todo planejamento de serviço é um plano de trabalho. Se você não tiver uma maneira de acompanhar o reflexo do que tu faz no presente, tu te descola da realidade. Tu perde a capacidade de medir a agregação de valor do teu trabalho. Então, nessa parte, nesse trecho do artigo, ele vai nessa linha. Continuando. Se as ações do PCM visam o trabalho futuro, é óbvio que esse futuro se tornará presente em algum momento do fluxo temporal, como eu expliquei lá no começo, né? Logo, o trabalho desenvolvido para o futuro, na esteira do tempo, estará ocorrendo a todo momento no presente. Então, tudo aquilo que tu planejou, né, está acontecendo agora. O que tu planejou mês passado está acontecendo agora. O que tu planejou 2 semanas atrás está acontecendo agora, né? E a eficácia do trabalho do PCM é medida através da agregação de valor nos trabalhos presentes, realizados pela execução que o PCM planejou e programou no passado. Então, o que eu planejei no passado, programei no passado, está acontecendo agora. Agora, veja bem, agora que a gente vai ver se o teu trabalho foi bem feito. Agora a gente vai ver se foi bem planejado, agora que a gente vai ver se foi bem programado, porque antes não tem como medir isso. Vamos fazer uma analogia. Montei um plano de guerra. Quando é que eu vou saber se esse plano foi eficaz ou não? Quando eu guerrear. Se eu não guerrear, nunca vou saber se foi eficaz ou não. Montei um planejamento de um serviço. Quando é que eu vou saber se esse planejamento foi eficaz ou não? Quando o serviço foi executado. É por isso que eu digo, a execução é a consolidação do planejamento. A gente planeja para executar. Então, continuando, é impossível medir a eficiência e a eficácia do que quer que seja no futuro. Apesar disso ser óbvio, a maioria dos membros do PCM, das empresas, se esquecem disso. Esquecem que é no presente que acontece o resultado do trabalho que realizaram e ficam focados somente no futuro, até meio que desprezando o que ocorre no presente. Isso é um fato. Despreza, né? Algumas pessoas desprezam, né, o que está acontecendo no presente. Agora eu lembrei que eu não terminei de fazer um negócio aqui, tem que abrir um parênteses. Eu falei que vai fazer 2 críticas, uma que é matéria desse artigo e outra que vai ser no artigo posterior, acho que eu não fiz. Então a primeira é esse descolamento da realidade, essa questão de ignorar o que está acontecendo no presente, de ficar desinformado, né, alheio, trabalhando no que está acontecendo no futuro. E você tem que entender, e aí, bom, já vou desviar de novo, mas vamos lá, um parênteses dentro do presente. Você tem que entender que tudo que tu planejou no futuro pode não acontecer. E aí isso é um componente do descolamento da realidade. Aquilo que tu planejou pode não acontecer. Vocês já pararam para pensar que tem muito planejador que pode planejar um monte de serviço durante todos os meses e não acontecer quase que nenhum deles? Isso pode acontecer. Quebrou outras coisas, mudou prioridade, etc. O trabalho do cara nunca acontece, nunca se materializa, né? Tá, fechei esse parênteses. Mas a outra coisa que eu ia falar, que é essa palavra desprezando, né, me chamou a atenção, é que a maioria, planejadores, engenheiros de manutenção, alguns programadores também, alguns inspetores, por incrível que pareça, engenheiros da área técnica bastante,
Não gosto de ir na área. Não quero ir na área. Não quero ir na área, não. Simplesmente não evitam a todo custo isso. Né? E sendo muito sincero, assim, poucas pessoas, em qualquer área que seja, podem se dar ao luxo de tomar decisões sobre coisas físicas sem ir lá ver essas coisas físicas. Poucas pessoas. Pouquíssimas. Eu conheço muito pouca gente. E os melhores planejadores, programadores, engenheiros que eu conheço, os melhores gestores, os melhores, nunca vão dizer que dá para fazer sem lá ver. Mas a grande maioria de planejadores, engenheiros de manutenção, acham que dá. Acham que consegue fazer um belo trabalho só sentado na cadeira na frente do computador. Afirmo categoricamente que não conseguem. Não existe isso. Não existe isso. Então, isso eu não vou me aprofundar aqui nesse podcast, vou me aprofundar posteriormente, mas esse desprezo pelo chão de fábrica, esse desprezo pela área, só depois encontra a tua própria carreira com o teu próprio conhecimento. De novo, os melhores profissionais que eu conheci dominam a área. Dominam as máquinas. Conhecem os equipamentos, conhecem a área, conhecem o contexto operacional. Mas a maioria quer ficar na sala, quer tomar decisão da sala, quer planejar da sala. Não vai acontecer o quê? Tu só vai levar em ferro, cara. Não vai ser nem levado a sério. Os dois melhores planejadores que eu conheci, né, eles tinham uma proporção 70-30. 70% sala, 30% área. E era a proporção que eu determinava na gestão de PCM, no mínimo. No mínimo. Se não, me desculpa, não vai acontecer. Esse dia eu estava conversando com o planejador. Ah, mas não tem como ir ver todas as ordens de serviço que eu faço. Pô, meus parabéns para ti. Faz um esquema de prioridade, mas se tu não for na área, tu não sabe nem o que tu tá fazendo, cara. Não sabe, não tem a mínima ideia. A mínima ideia. Eu tenho 20 anos na área de mecânica. Entrei muito novo nesse negócio. Eu, Bruno, com 20 anos na área, não acho que dá. Aí tem cara que tá 3, 4, 5 anos dentro de um PCM e acha que dá. Né? Mas, fechando esse parênteses, vou tocar nesse assunto mais adiante. Em outro podcast, obviamente. Né? Então, essa questão de desprezar o que ocorre no presente é o que prejudica muito o setor de PCM. Muito, muito, muito. Porque, de novo, não é uma questão de mas não é minha responsabilidade. Não é uma questão de realidade. Não é uma questão nem de gestão de manutenção. É uma questão de realidade, de fato. E o que tu tá falando não tá conversando com o que tá acontecendo no presente. Às vezes tu tá falando uma coisa que não tem sentido nenhum. Isso é um pouco necessário, porque tu tá voltado pro futuro. Mas isso não exime de tu estar informado. E quanto mais desinformado tu tiver, mais alheio isso tu tiver, mais parece que tu nem tá ali. Mais parece que não faz a mínima diferença. Mais parece que o teu trabalho é, de fato, irrelevante mesmo. Parece que não agrega valor, tu não tá conversando, entendeu? A liga entre o futuro e o presente, ela tem que acontecer, e ela vai ter que acontecer na figura do programador, do planejador, de alguma forma. Por isso que, às vezes, muitos PCMs no Brasil não são levados a sério, não só por causa disso, por causa da questão da gerência, etc. também. Tem outros fatores. Mas esse, com certeza, é um fator. A gente... É importante entender que isso é meio intrínseco à matéria do trabalho. Eu estou trabalhando no futuro, não estou tão ligado no presente. A execução está trabalhando no presente, não está tão ligada no futuro, mas vamos lá. A execução tem que saber os planos, tem que conhecer, então ela tem que saber o que ocorre no futuro, ela tem que saber o que a inspeção vem identificando, e existem meios para isso, eu vou falar um pouco disso, mas o planejamento também tem que saber o que está acontecendo no presente, que tem que saber o que está acontecendo na fábrica.
Porque senão o elo de comunicação se perde. E aí a análise das prioridades é uma coisa que mentiram, enganaram, e se tu entrou nessa aí, tu levou um ferro e tu vai tomar pro resto da tua vida até tu aprender. A análise e a tomada de decisão não é baseado em indicadores do que vai acontecer no futuro, isso não existe. Não existe. Não existe. Ninguém, nenhum gestor vai tomar decisão em base, olha, escuta o que eu vou falar, em base somente nos indicadores, olhando, olha, aqui os meus indicadores estão indicando o futuro, etc. Não. Talvez se pondere com os indicadores, mas tu faz a análise de cenário olhando o que está acontecendo no presente. Não é baixo uma cortina do que está acontecendo no presente, fico olhando para o futuro, meus indicadores, está aqui, não sei o que. Não, calma aí. Não. É o contrário. Tu olha os teus indicadores e vem para o presente e começa a analisar o cenário no presente. Então, os indicadores, olha, eles não são norteadores de tomada de decisão. Eles são componentes. Componentes de tomada de decisão. Por quê? Porque é uma coisa que está muito fora da realidade. Tu pega dados do passado, estima, vai para o futuro, e o presente, as coisas acontecem no presente. Isso tem que entender. É isso que é importante. A eficiência de qualquer ser humano está nas ações e nas boas decisões que ele toma no presente. E isso que vai, de certa forma, modelar o teu futuro. Então, não existe condição nenhuma, né, da gente desprezar, não importa a nossa posição dentro da gestão de manutenção, o que está acontecendo no presente. Não importa se tu é analista, se tu é planejador, se tu é programador, se tu é gerente, se tu é coordenador, não dá. Tu tem que, obviamente, te descolar um pouco disso em termos de atividade, não ficar o planejamento reativo, a programação reativa, a gestão reativa, todo mundo só reagindo, não é essa a questão. Mas a questão é que tu tem que estar informado. Senão, as tuas decisões não estão completamente indo contrárias ao que está acontecendo no presente. Vamos fazer um exercício imaginário. Eu posso imaginar um momento de paz, né? Meus indicadores estão dizendo que no futuro vai estar tudo bem, né? Eu estou melhorando, eu estou ok, legal, estou aumentando os preventivos. Acabou de quebrar uma máquina crítica. Cara, esquece isso aí. Não tem peso sobre a realidade. Nada tem mais peso do que a própria realidade. E a realidade ocorre no presente. Então a gente não pode se descolar. Se tu te descolar da realidade, teu trabalho se torna irrelevante. Ah, mas como é que fala essa ponte? Vamos lá. Agora daqui a pouquinho a gente chega lá. Então vamos lá. Para fechar, o PCM é responsável pelo que acontece no presente? Sim. Pois é no presente que seu trabalho se materializa. O PCM deve estar envolvido no que ocorre no presente? Não. O presente é matéria da execução. O PCM deve estar informado do que se passa no presente. Existem muitos meios para isso. Então vamos lá. Relatório diário, programação diária, downtime diário, relatório de produção, relatório semanal de inspeção. Né? Para execução, por exemplo, a execução, do que ela tem que estar informado, os gestores de execução, etc. Os relatórios de inspeção. A inspeção tem que emitir relatório semanal. Né? Saúde das máquinas. A execução tem que saber da saúde das máquinas. Programação S+2, D+1, D+2. O cronograma, né? O mapa de 52 semanas, a execução tem que estar ciente. Isso vai acontecer no futuro? Eu sei, mas ela tem que estar ciente. Então, 90% do foco da manutenção, da execução, é presente, mas 10%, 15%, né? 85%, 15%, é futuro, tem que saber o que vai acontecer no futuro. E o planejamento é a mesma coisa, que vai ter 85%, 90% do foco no futuro, mas 10%, 15% tem que estar também no presente, porque senão se descola da realidade. Né? Então, todo mundo da gestão da manutenção, todo mundo, sem tirar nem pôr, é responsável pelo que está acontecendo agora. Porque se tu não for responsável pelo que está acontecendo agora, tu não é responsável por nada. Se o teu trabalho que tu fez pensando no futuro não se materializou no presente, ele não aconteceu.
Se eu planejo e nunca executo, eu não materializo aquilo que eu planejo. Então planejei para quê? Para que eu planejei? Planejei para nada. Eu fiz um plano de manutenção lindo, bacana, que nunca foi executado. Compreende? Consegue compreender essa questão? Então ela de fato ela é complexa, mas é uma coisa tão complexa, intrínseca à própria realidade, que as pessoas não se dão de conta. Ficam muito, tô fazendo meu trabalho, tô fazendo o que... Não. Negocinho de tô fazendo meu trabalho, tô fazendo o que me manda, isso aí é conversa de... Não é por aí a coisa, não. Tem que ter uma responsabilidade um pouco maior. E às vezes acontece por desconhecimento, né? Mas agora, se tu tá ouvindo isso, tu ganha um conhecimento. Então, planejador que faz a diferença, o programador que faz a diferença, tem que estar... O engenheiro de manutenção que faz a diferença tem que estar ligado no que está acontecendo agora. Tem que estar ligado, tem que estar informado. Tem que estar. Tem que ter também um nível de preocupação, né, com a fábrica que está rodando. Porque, por exemplo, né, existem às vezes sinistros, catástrofes, né? Não sei se vocês lembram, né? Não, tinha um monte de planejamento, né? A fábrica da Cacau Show que pegou fogo lá ano passado tinha um monte de planejamento. Pegou fogo, não tem mais fábrica, planejar o quê? Claro, isso é um exemplo extremo, mas para vocês entenderem a preponderância da realidade sobre o futuro, do presente sobre o futuro, não tem como. Eu já vi, cuida só, análise ao cenário, né? Eu vou fazer uma aula sobre isso, acho, análise de cenário e tomada de decisão. Eu já vi gente do PCM propondo fazer reforma em coisa que vai ser substituída completamente. Aconteceu um sinistro, vai ter que trocar tudo, e aí o cara do PCM, agora é a oportunidade de fazer tal e tal reforma. Não, cara, não vai ter mais essa reforma, acabou. O cara tá descolado da realidade, né? Como é que tu vai fazer um revamp em algo que vai ser substituído completamente? Né? Então esse descolamento da realidade acontece, eu não vejo ninguém... Não é que eu não veja, né? O descolamento da realidade acontece por as pessoas negligenciar o presente, 2, o chão de fábrica. Descola-se muito da realidade. Porque entendam o seguinte, tu é do estratégico, show. O cara é do estratégico. Diretor, CEO, gerente corporativo, pessoal corporativo, mais ligado ao estratégico. Gerente de manutenção, gerente operacional, coordenador de manutenção, supervisor de manutenção, planejador de manutenção, programador de... Tu é chão de fábrica! Chão de fábrica! Não tem! Não viaja! É chão de fábrica, velho! Teu trampo é chão de fábrica, não tem! É o operacional. Na pirâmide da empresa, estratégico, tático, operacional, tu é operacional, meu irmão! Tu não é tático, tu não é estratégico, tu é nada, tu é teu operacional. Aí tem muito gerente de manutenção que não tem nem ideia, cara. Não tem nem ideia. Não tem nem ideia, não conhece nada, não sabe nada da planta, não sabe. Mas o cara tem que... Claro que tem que saber como é que tu vai gerenciar uma coisa que tu não conhece. O cara tem que saber o torque do parafuso? Óbvio que não, né? Não tem sentido isso. Mas que o cara tem que conhecer a planta, tem que saber do processo, tem que saber... Óbvio que tem que saber. Operacional, cara. Planejador é a mesma coisa. Não sabe os fluxos da planta, não conhece os equipamentos, não conhece os tags, não conhece nada, tá planejando o quê? Tá planejando pra quê? Então é um trabalho inócuo, de fato, irrelevante. Por isso que se torna irrelevante. Se torna irrelevante porque não agrega valor no presente. Só tem relevância aquilo que agrega valor no presente. Se não agrega valor no presente, não tem relevância. Vocês têm que aprender, vocês têm que fazer um trabalho, independente do fluxo temporal que você tiver, que agregue valor no presente. Se não agregar valor no presente, é inócuo, é irrelevante. É isso que é importante. E o processo de feedback é a única coisa que talvez vai fazer tu ter algum tipo de aprendizado. Porque se tu não receber do presente algo que tu planejou do futuro, uma informação, né, que vai vir através da ordem de serviço, etc. E aí tu vai ver se teus materiais que tu planejou estavam corretos, se o tempo que tu definiu estava correto, se o número de pessoas que tu definiu estava correto, né, se o fluxo de trabalho estava correto.
Se tudo que tu pensou, né, estava correto, como é que tu vai saber se o teu trabalho agregou valor ou não no presente? Não tem como, cara. O planejador tem que ter sede por feedback. Sede. E aí, como é que foi? Deu certo? Como é que foi? Programador é a mesma coisa. O recurso estava na hora certa, estava disponível, o pessoal estava disponível, foi liberado na hora certa, etc. É assim que tu aprende, cara. Se tu não receber feedback, tu não aprende nada. Não aprende nada. Não existe aprendizado sem um tipo de retorno. E é nesse feedback, na análise desse feedback, que tu vai conseguir, de certa forma, né, identificar se teu trabalho agregou valor ou não. Porque tem um monte de planejador aí que não tá agregando valor em nada, cara. O que tu pensou não foi feito. Como tu pensou também não foi feito do jeito que tu pensou. O material que tu aprovisionou também não foi utilizado porque estava errado. O tempo que tu estimou também não deu certo porque levou mais tempo. O número de pessoas que tu estimou teve que ter mais gente. As especialidades que tu pensou faltaram. Tinha trabalho elétrico que tu não previu. É uma tristeza, né? Vamos lá. O que não pode, finalizando o artigo, e acreditem em mim, é ficar completamente alienado do que acontece na fábrica. Um PCM forte deve ser presente, está no jogo. E o jogo acontece no agora, não no M+1, no S+2, no S+1 ou amanhã. O jogo acontece agora, é agora, agora, ó. Tá rolando agora. Tá rolando agora. Estratégia de planejamento, programou, começou o jogo, é agora. Então tem que estar atento, tem que estar ligado. Tem que se envolver? Não, tem que se envolver, mas tem que estar ligado, tem que estar informado. Tem que parecer que tu não está dormindo dentro desse fluxo temporal. E não ficar só preso a uma coisa, porque isso vai prejudicar o teu trabalho, vai prejudicar a tua imagem, vai prejudicar a percepção que as pessoas têm de ti, vai prejudicar a tua capacidade de agregar valor ao teu setor, vai prejudicar a importância do teu trabalho. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se gostaram, curtam, compartilhem, enviem para o seu amigo, seu amiguinho da manutenção. Até a próxima, valeu. Tchau, tchau.